Mais Né? um minutinho Sim. e aí a gente começa a dar uma olhadinha no tempo. Posso ir já explicando, né? Enfim, dar boas-vindas a todos vocês, agradecer pelo prestígio, né? Por terem passado aí por todo o processo de revisão, terem submetido aqui para o SEMEAD. É um prazer ter vocês, né? Aqui nessa sessão. A gente está com uma sessão que vocês vão ver que está bem alinhada, assim, todos os trabalhos têm uma base mais de turismo rural, TBC, vão todos mais nessa linha, né? Então, inclusive, já posso dizer que é uma linha que tem crescido nos últimos anos aqui no SEMEAD, né? A gente sempre tem algumas submissões que vão exatamente nesse sentido, né? Eu estou aqui desde 2019, então já sei um pouquinho da dinâmica e posso afirmar para vocês que é um tema que sempre está por aqui. E esse ano parece que um pouco mais forte do que os anos anteriores, né? A ponto da gente ter uma sessão inteira sobre isso. A nossa dinâmica, vocês podem ficar à vontade, viu, gente? A gente tem os mesmos 8 minutos para apresentação, depois a gente dá mais um tempo para a discussão de cada artigo. A gente acha que funciona melhor, né, em termos de profundidade, de retorno para cada autor, quando a gente faz essa pausa. E aí, no final, a gente tem aí mais um tempinho para a gente poder discutir ali, né, enfim, conversar e trocar ideias, até porque temos um grupo aí bem rico nessa mesma área. Então, a gente sempre controla o tempo, né? Presta bastante atenção aí a essa questão do tempo. E aí vocês podem indicar aqui se vocês preferem fazer uma apresentação ou preferem passar os vídeos, já que a gente tem vídeos aqui de todos praticamente. Não sei se a Priscila já está aí mais ou menos, né, no jeito para passar os vídeos. Sim. Flávio, você Todos. então pode Bom falar, dia, pode se professora. apresentar. Meu nome é Priscila Facione, sou doutoranda em hospitalidade aqui na Universidade em Morumbi. Estamos aqui assessorando a professora Mariana na sessão, né, referente a turismo e hospitalidade, mais especificamente em planejamento e gestão de turismo. Vamos pedir para todos ligarem as câmeras, por favor, né? A professora já solicitou, a gente reitera se vocês querem que nós passamos o vídeo, se vocês querem que nós computemos aí os 8 minutos para a apresentação. Fiquem à vontade. Pode ser o vídeo, no meu caso. Bom, Ótimo, então a Priscila já pode ir se organizando para apresentar. Enquanto isso, né, o trabalho do Flávio seria sobre o desenvolvimento do agroturismo a partir da sociologia dos mercados, a redescoberta da Mantiqueira Paulista, da autoria de Flávio Batista dos Santos Silva, que está aqui presente, e da Dimária Silva Meirelles, que aqui consta que está presencial no evento, né, fazendo. Então, eu caí, né, gente? Vocês viram. Mas pode passar. Priscila, Oi, pode passar o vídeo. Eu estava tentando falar, mas acho que eu caí. um Pode ficar à segundinho que eu vontade. não estou te ouvindo. Só um minutinho. Oi, Mariana, não te ouvi, perdão. Pode passar o vídeo. Eu acho que eu caí e voltei, mas pode ficar à Ah, então, vontade. Eu estava tentando apresentar aqui os autores, mas aí no vídeo também já vai estar mais explícito. Obrigada. imagina. Olá, boa tarde. Me chamo Flávio Basta. Venho apresentar na sessão temática Planejamento e Gestão do Turismo o artigo O Desenvolvimento do Agroturismo a partir da Sociologia de Mercados, a redescoberta da Mantiqueira Paulista. O artigo foi realizado com Dimária Silva Meirelles e Marta Sambiase e é resultado da minha tese de doutorado.
O artigo é estruturado a partir do entendimento de que turbulências, choques endógenos e exógenos podem afetar mercados, causando mudanças no ambiente. Ainda antes da pandemia, do Covid-19, já era percebido o crescimento da demanda em zonas rurais de turistas em busca de sustentabilidade, relação com a natureza e alimentação mais saudável. Com a pandemia, houve a intensificação e a valorização do agroturismo no ambiente rural, que ganhou destaque nesse período. Nesse momento, a demanda de turistas e recém-chegados, sendo consumidores ou novos moradores, mudou. Esse trabalho ele estuda especificamente a região de São Bento do Sapucaí, que é uma cidade de cerca de 11 mil habitantes, a 2 horas de São Paulo. O artigo é estruturado na conceituação de agroturismo, dos autores Campanhola e Silva, preconizada pelo Ministério do Turismo, que identifica como atividades internas à propriedade que geram ocupações complementares às atividades agrícolas. Juntamente com isso, coloca-se a teoria de ação, campos de ação estratégica, é uma teoria dos autores Flingenstein e McAdam, que busca explicar a estrutura subjacente às fontes de mudança e estabilidade na vida institucional. E, complementarmente, a conceituação de curso de ação, de Daniel Berthaud, que vai identificar a sequência ordenada das ações que uma pessoa executa para tentar realizar e implantar um projeto. Uma ação, assim, racional, com a orientação para um fim. O método proposto é o método Narrativas de Vida, também do autor Daniel Berthaud. É um método que é classificado a partir de uma perspectiva etnossociológica, então ele faz uma combinação de uma abordagem etnográfica com uma concepção sociológica das questões que são estudadas, e ele parte de narrativas abertas. O método é estruturado por 4 fases, onde a fase inicial é a análise de campo em bases secundárias. A segunda fase é a observação exploratória de campo, onde o autor foi à cidade conhecer a região e possíveis atores diretos e indiretos da pesquisa. A terceira fase é a fase da entrevista de fato e, por fim, a observação final de campo, onde se busca ajustar detalhes das entrevistas e ter as observações finais para o desenho da pesquisa. Os participantes selecionados são empreendedores agrícolas que adotam o turismo ou funções turísticas em conformidade com a definição do Ministério do Turismo, a propriedade agrícola localizada em São Bento do Sapucaí ou cidades do entorno, seu ator-chave, idade superior a 18 anos. O perfil sociodemográfico dos entrevistados se compõe por 5 entrevistados, público masculino e feminino, com idades variando entre 41 a 72 anos, todos com nível superior, uma entrevistada com doutorado, variando entre monocultura e policultura. Todas as produções iniciadas a partir de 2019, com o turismo sendo iniciado a partir de 2018. As funções de cultivo variam entre olivicultura, fungicultura, vinhos, vitivinicultura e hortaliças. Os resultados das entrevistas trouxeram elementos, recorrências nas narrativas, o que fez a estruturação do artigo em entendimento de Estado, unidades de governança, pesquisas dedicadas às culturas implantadas nas fazendas, nas propriedades dos entrevistados, formas de investimento, recursos e diversificação das propriedades, história local e cultura e a influência de campos de ação próximos, choques exógenos, endógenos e processo de mudança e, por fim, a implantação do turismo. Dentre os resultados, os principais achados do artigo são estruturados a partir do entendimento da lógica social,
a lógica que molda o processo de implantação, que condiciona a identidade dos participantes e orienta, assim, a diversificação nas propriedades e, posteriormente, nas formas de turismo. Então, essa lógica, ela parte do planejamento inicial, o processo de ideia e planejamento inicial com os dados colhidos em bases secundárias e o início das bases primárias a partir de recursos, mobilização dos recursos, sendo eles financeiros e dados. Nesse momento já há a orientação para a mudança social. Dessa forma, já existe o entendimento dos autores estarem mais predispostos à alimentação, a esportes, a vida saudável, a prosseguir com algo que eles já têm uma conexão, como, por exemplo, o desenvolvimento de azeites, como um dos casos. Posteriormente, essa fase ela vai moldar a identidade desses atores, então, o quanto eles vão diversificar ou não, o quanto eles vão se posicionar num campo estratégico e, por fim, eles vão definir as formas de diversificação. Algumas propriedades são de policultura, outras não, e algumas vão diversificar em turismo e outras não. Então, o planejamento inicial e a identidade desse ator vai impactar diretamente em como ele vai diversificar futuramente a propriedade dele. Outro resultado dos principais, ele propõe a análise do modelo, um modelo teórico, a partir da pesquisa, onde parte do entendimento de que o planejamento inicial, com a pretensão de se estruturar uma propriedade agrícola em um determinado ambiente, ele parte do entendimento e da mobilização de recursos, então de conhecer e mobilizar, agregar, juntar recursos para a implantação de fato. Nesse momento, o Estado, então, governos, prefeituras e o Estado, em torno da presidência da República, ele vai validar os atores. Em contrapartida, nessa fase, é a fase onde há a orientação para a identidade do produtor e, posteriormente, há a fase de manutenção da propriedade já existente, já implantada. Nessa fase, as unidades de governança, identificadas por SENAC, SEBRAE, SENAI, vão dar o suporte para a gestão. O Estado gera o suporte para os produtores, tanto com processos de geração de recursos, como criação de rotas turísticas, rotas gastronômicas, e nesse momento já se iniciam as primeiras diversificações ainda em baixa escala. Posteriormente, com o negócio já numa fase de manutenção, já existente, iniciam-se as introduções do turismo e diversificações em maior escala. Em todo o processo podem ocorrer choques exógenos e endógenos. Então, no artigo, os entrevistados relatam tanto o processo inicial da guerra Ucrânia e Rússia, com o aumento dos produtos químicos, como choques endógenos, qualidade, disponibilidade de mão de obra, pestes, formigas e outras. Em todo momento pode acontecer, esses choques podem ocorrer e os choques eles podem estimular o processo de inovação e geração de capital compartilhado entre os produtores. A pesquisa, então, ela busca amarrar as teorias e mostrar como a análise de campos de ação estratégico é uma análise frutífera em detrimento da análise que mais comumente é utilizada, que é a análise de redes, que é utilizada por Granovetter, propondo uma relação de ecossistemas de desenvolvimento. Muito obrigado pelo tempo disponível, pela apresentação do trabalho. Deixo aqui as principais referências da pesquisa. Esse foi um caso financiado pela CAPES, código 001, e um agradecimento especial aos professores Elvis Silveira Martins, Fernando Araújo e Vera Flesch.
Parabéns, Flávio, pela apresentação do artigo, pelo vídeo. Eu posso abrir para perguntas, se não tiverem perguntas, a gente, né, eu e Priscila também podemos perguntar alguma coisa, senão o Flávio também tem direito a falar um pouquinho mais, contar um pouco mais da história desse artigo, né? Eu vi que tem financiamento, mas às vezes eu só acho que seria um ponto importante aqui para nós, né? A gente entender da onde que veio esse modelo. Ele tem uma ideia de integração de teorias e, enfim, parece que faz parte de algo maior, né? Se ele quiser explicar isso para a gente. Acho que ah, tem alguém conectando o áudio também, a Letícia, né? Alguém com alguma questão para o Flávio? Acho que a professora Mariana travou. Agora ela caiu. Bom, Flávio, vou tocar aqui. Estável. Oi, Eu Mariana. voltei, eu voltei. Eu até vou tirar o vídeo aqui, tá bem estável a minha internet. Eu estava perguntando para o Flávio se ele queria falar um pouco mais do projeto, de onde veio, e, enfim, parece que ele faz uma relação com outras teorias também, o turismo, o agroturismo mais inserido como objeto. Se ele quiser contar um pouquinho mais sobre isso, né, de onde vem e qual que é a relação aí desse projeto com o que ele já pesquisa, o que ele faz. Claro, consegue me ouvir bem, né? Aqui em São Paulo está com uma previsão de o mundo acabando hoje, então acho que as conexões estão todas muito ruins. Esse artigo, por termos de congresso, eu tive que reduzir bastante e acabou que não ficou muito do jeito que eu queria. Mas a ideia do artigo foi pesquisar a sociologia econômica, que é algo que me interessa muito. Ele é o resultado da minha tese, que é em administração. Eu não fiz doutorado em turismo, eu fiz em administração e eu quis sair um pouco daquele olhar tradicional, neoclássico, cluster, desenvolvimento econômico, porque no fim das contas o turismo ele é totalmente baseado em relações, né? Relações sociais. Então, já vinha há um tempo, né, esse movimento de como eu consigo aproveitar um espaço próximo de mim, isso no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. E foi intensificado agora na pandemia. Então, vários produtores eles começaram a ter um acesso e processos de diversificação. Então, a pesquisa foi um pouco nesse sentido. Como é que a gente consegue, né? Tanto se fala de carbono, tanto se fala de ESG, mas o quanto de nós, né? Qual é a responsabilidade do turismo nesse, nesse composto econômico? E o quanto a gente pode aproveitar, né, no dia a dia, não só o consumo de produtos próximos da gente, como também a manutenção. Até porque uma produção agrícola, né, e eu trabalho muito com agro, vai ter que ser uma produção múltipla, né? Ser monoprodutor é muito complexo hoje em dia para eles, né? É um custo muito intensivo. E não tem como fazer uma produção natural, orgânica e por aí vai. Então, esse foi um pouco da ideia, né? E aqui em São Paulo, esse local fica mais ou menos 2 horas e meia. E eu acho que ele facilita muito. Ele teve, né, esse olhar completo sobre um campo. E aí eu juntei algumas teorias que eram bastante interessantes, tanto teoria de campo, né, que a ideia é de fato fazer uma análise ambiental. Então, ela lembra um pouco da análise das 5 forças de Porter, a análise da SWOT, né, oportunidades e ameaças, e juntar isso com atores ali reais para gente. Ótimo, obrigada. Pode falar, Tiago. Tem uma Parabéns pelo pergunta? trabalho, Flávio. Tenho uma curiosidade, né? Talvez não seja, né, o elemento central do seu estudo ou até do próprio doutorado, mas fiquei curioso em saber, a partir dos movimentos, né, do mercado, né, que você tem identificado, qual setor agrícola, né, você percebeu um maior movimento para o agroturismo, chegou a captar o porquê disso, chegou a captar esse movimento, essa tendência?
As Sim, curiosidades mesmo para conhecer o trabalho. foi interessante porque assim, eu fui para vários lados, né? Eu olhei diversas produções, mas onde eu tive um volume maior, e não só um volume maior de aplicação de turismo, mas de pessoas disponíveis para o método, né? Eu peguei um método que eu quis também explorar um método novo. É sempre tradicional, sei lá, história de vida ou Bardi, Bardan, e eu quis mudar um pouco isso, esse método costurava, então o turismo de Olivais, né, ele foi o mais receptivo e com o maior número de participantes aplicando o turismo, né, até por conta dos processos de periodização de produção. Então, o cara que vai lá, planta oliveira, ele demora 5 anos para o início de uma produção. E ele já precisa rentabilizar aquela produção dele. E assim se começa o óleo turismo. E aí, um segundo momento, as vitiviniculturas, né? E é interessante perceber como essa região, eu estou situado em São Paulo, mas se a gente olhar a região sudeste como um todo, né, já tem tem bastante coisa em São Paulo, uma coisa ou outra em Minas, e uma coisa ou outra começando agora no Rio de Janeiro, no interior, ali na região do Secretário. Então é interessante olhar isso face ao sul, por exemplo, né, que já tem isso bastante sedimentado. Tem produções de vinho, mas o turismo lá já é um pouco mais prejudicado, né? Não tem tanta oportunidade, mais distante. Então, essa região sudeste, né, sudestina, com poder aquisitivo mais elevado, acaba se concentrando mais aqui. Então, acho que diria dessa forma. E aí, numa ponta, agrofloresta. Então, tem já rolado uma movimentação muito grande agroflorestal, e aí não só para agroturismo, também para turismo educacional e por aí vai. Tudo bem, Bem, a gente tem que andar, né, por causa do tempo. Não sei isso, se Priscila quer falar, eventualmente a gente vai ter um tempinho no final. isso, podemos seguir, Mariana. Ótimo. Então, vamos para o trabalho do Tiago, né? Tiago, quer que passe o vídeo ou quer falar? O que você prefere? Pode ser o vídeo, que eu até tô em um outro evento, né, paralelo. Tá bom. Você está onde? Estou num evento aqui em Belém, né, num seminário, Ah, né, tá numa muito conferência bem, então. nacional. Tá? Ótimo. Parei uma sessão, agora estou nessa. Bem, o Valeu. trabalho do Tiago é sobre a capacidade de governança pública territorial de envolver o turismo de base comunitária no desenvolvimento local sustentável, uma análise em Paraty, Rio de Janeiro. É do Tiago Chagas de Almeida, que é mestre. Vamos lá. O áudio, estão ouvindo o áudio? Não está aparecendo. Não, Priscila não tá aparecendo som. No desenvolvimento local sustentável, Agora sim. uma análise em Só que não está Paraty. Voltarei compartilhando. aqui, voltarei. Uhum. Deixa eu compartilhar conosco. Obrigada. A gente parte da consideração. Olá, meu nome é Tiago. Recentemente eu concluí o doutorado em administração pela Universidade Federal de Viçosa. E hoje vou apresentar para vocês o trabalho que eu fiz juntamente com o professor Magnus Emanuele e o professor Marcos Knopp. O título do nosso trabalho é Capacidade da Governança Pública Territorial de envolver o turismo de base comunitária no desenvolvimento local sustentável, uma análise em Paraty. A gente parte da consideração, né, de que o turismo de base comunitária, por conta de todas as suas características, de valorizar a cultura local, de também ter o princípio de gerar ganhos econômicos mais coletivos à população que ocupa o território, de conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente através das atividades de visitação. Então, por conta de todos esses seus princípios, o TBC ele tem sido considerado, por parte da literatura, como
uma prática, né, que pode contribuir para a promoção do desenvolvimento local sustentável. Só que, apesar de todos os benefícios do TBC, o alcance dos princípios deles tem dependido em grande parte da interação com os atores, principalmente para gerar um esforço mais coletivo, né, em prol do território, seja em relação a melhorar, né, o fator econômico, social, ambiental, porque, né, é importante ter uma atuação mais ampla. Então, considerando isso, identifica-se que é necessário que o TBC participe de espaços de governança para se colocar, né, em campos importantes para a interação com os atores territoriais. Então, com base nessa consideração e também na verificação, né, de que é preciso avançar mais no entendimento de como a governança, né, se apresenta como importante para esse envolvimento do TBC, que tem sido aqui uma lacuna da literatura, esse trabalho, o objetivo é explicar como a governança pública territorial pode desenvolver o TBC no processo de copromoção do DLS. É importante ressaltar que isso foi investigado a partir de um estudo de caso em Paraty. Em Paraty, né, tem espaço de governança aberto a representantes do TBC e também, né, além das iniciativas de TBC do território de Paraty serem bem consolidadas, esses espaços eles pautam, né, questões relacionadas ao desenvolvimento local sustentável. O turismo de base comunitária é considerado como modo de gestão do turismo que parte, né, das comunidades, são conduzidos pelas comunidades, defendendo aí questões em relação à valorização da cultura local, cultura popular, né, das tradições, também pauta, né, desconcentração dos ganhos econômicos do turismo, diferente do que ocorre, por exemplo, no turismo massificado, que os ganhos econômicos são mais concentrados. E também tem um princípio de incentivar, né, o uso responsável dos recursos naturais, principalmente ser conduzido por muitas comunidades tradicionais que têm uma relação particular com o território, com esses recursos, né, naturais. Já o DES é considerado como um processo, né, um processo endógeno, que se baseia nos recursos, nas potencialidades do local, visando aí melhorar a qualidade de vida da sociedade pelo equilíbrio de vários fatores, exemplo, do fator social, ambiental e econômico. Mas também pode ser considerados outros, né, como fator cultural, fator político. Já a governança pública territorial é considerada nesse trabalho como iniciativas compostas aí por múltiplos atores sociais e institucionais que buscam discutir e gerir coletivamente assuntos públicos relacionados ao território, ou seja, problemas sociais, né, que envolvem o território, estratégias para desenvolver um determinado território. E nessa foto eu trago um exemplo, né, de um espaço de governança que seria o Conselho Municipal de Turismo de Paraty. A metodologia parte de uma abordagem qualitativa, como estratégia de investigação, o trabalho partiu de um estudo de caso crucial do tipo caminho, e baseado em concepções prévias, né, visa identificar como elas ocorrem e se concretizam em determinado contexto. A coleta dos dados envolveu levantamento documental, observação direta e questionário semi-estruturado, e a interpretação dos dados ocorreu pela técnica análise de conteúdo temático. Com isso, foram emergidas 4 categorias que representam, né, as formas que a governança territorial pode envolver o TBC na promoção do DLS. Então, inicialmente, identificou-se a necessidade que representa que a governança tem essa característica de fazer com que o TBC seja parte, né, de uma visão multidimensional das necessidades do território ao né, participar desse espaço. Com potencialidade, fazendo com que o TBC ele apresente suas práticas, né, como recursos e potenciais do território e para o seu desenvolvimento.
Com efetividade, fazendo que o TBC não só identifique os problemas, né, pela necessidade, sugerir ações, mas também ajude na concretização dessas ações e com legitimidade, entendendo que o TBC também, além de identificar problemas, sugerir ações, contribuir para a implementação dessas ações, né, legitimar aquilo que está sendo proposto e está sendo realizado por outros atores, né, consentindo e estão de acordo com foi decidido, né, caso o entendimento seja esse. Então, nas considerações finais, esse trabalho conclui que a governança ela pode, né, de diferentes maneiras, envolver o TBC no processo de desenvolvimento local sustentável e dessa forma, né, alavancar o alcance de seus princípios. Portanto, esse estudo mostra a importância da governança para inserir atores locais no processo de promoção do desenvolvimento local sustentável. E já numa perspectiva teórica, esse trabalho avança no entendimento da capacidade da governança de mobilizar, né, o alcance dos objetivos do TBC. De acordo aí com estudos recentes, é uma lacuna da literatura. Aqui estão as referências da apresentação. Agradeço a atenção de todos e todas. Agradeço especialmente as instituições de fomento, FAPEMIG, CAPES, CNPq e Siscop. E também, né, a Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, ao Grupo de Pesquisa e Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos e ao Programa Pós-Graduação em Administração da UFV, contribuir aí diretamente para a minha formação. É isso. Muito obrigado. Parabéns, Thiago. Eu não tinha te identificado, mas saber que a voz e a carinha eram um pouco, eram um pouco conhecidas, né? Eu estou lá no GDTEC, deve ter visto alguma coisa suas, fotos e tudo mais. Mande um abraço para o Magnus. É, bem, alguém quer fazer uma pergunta específica para o trabalho do Thiago? Se ninguém quer fazer, eu sempre quero fazer. Também Eu queria. gostaria. Então tá. Pode começar, Priscila. Tiago, parabéns pela pesquisa, né? A gente vê aí toda a abrangência, né, e a importância, né, da sua pesquisa. Foi muito interessante ler o artigo também, né? Em 8 minutos a gente não consegue, né, explanar com profundidade, né, sobre toda a pesquisa, mas enfim, né? Uma pergunta que me aguçou assim a curiosidade, né? De que maneira que o desenvolvimento, né, local sustentável, né, junto aí que se relaciona com as práticas do turismo, você acredita que auxilia os países em desenvolvimento? Posso responder ou bloco? A gente parte, obrigado aí, Priscila, pergunta, Ariana também, né, que consideração com o grupo de pesquisa. A gente parte de uma ideia de desenvolvimento e, inclusive, defende, né, articulada a proposta também de economia criativa, territórios que buscam a criatividade e um desenvolvimento endógeno, né, como constante processo de não padronizar práticas ou coisas a serem realizadas como se o desenvolvimento fosse uma etapa, né, posterior, tivesse uma receita, né? Mas um desenvolvimento que, enquanto processo, ele é constantemente almejado, né, e considerado, ou seja, o que é importante, né, para uma determinada comunidade indígena e é visto, né, como algo, né, ideal, né, precisa ser fomentado, né, é diferente, por exemplo, da população urbana, né, de uma cidade da Europa. Então, a ideia de desenvolvimento endógeno é tentar descobrir a partir da cultura, dos recursos, o que que é importante para aquela comunidade e não só, né, pensar, propor em estratégias de desenvolvimento para a comunidade, mas com a comunidade, porque elas que serão impactadas, né? Então, a importância do TBC é justamente por ser um turismo, né, que é conduzido pela população local, diferente do convencional, que muitas vezes impactam essa população, né,
mas acaba implicando em alguns processos negativos para a população local. Exemplo aí, eu até estudei o caso de Paraty e a gente observa que a região ali do centro histórico, né, assim como outras grandes cidades, que tem esse processo de turistificação, é bem gentrificada, né? A gente vê empreendimentos ali, só que a população local muitas vezes não ocupa aquele espaço, né, seja por meio do oferecimento até em relação à moradia, né? Então o TBC ele vem com uma lógica diferente, e é uma lógica obviamente desafiadora, né? Tem esses princípios, só que buscando, né, a permanência de comunidades da população local no seu território, a valorização dessa cultura e também gerar renda, né? Muitas vezes comunidades que atuam no TBC, elas têm uma origem agrícola, ou no caso de Paraty, né, tem comunidades caiçaras, a fonte de renda principal em determinado momento foi a pesca, e o turismo aparece, né, como algo secundário que pode contribuir também à valorização da identidade, mas também como uma importante fonte de renda alternativa ou em determinado momento principal. Então, a associação entre essas duas concepções, TBC e DLS, é justamente o caráter endógeno que países, né, periféricos como o Brasil, muitas vezes são seduzidos a pensar uma lógica de desenvolvimento que tem que seguir padrões, modelos, a exemplo aí do Celso Furtado, né, que traz essa perspectiva, né, o desenvolvimento, enquanto, né, houver essa relação de países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né, que enxergue o subdesenvolvimento como uma etapa, haverá nessas relações de dependência e hierarquia, né? Então, é importante pensar no desenvolvimento a partir da cultura, dos recursos, do que nossos países, né, principalmente os periféricos, podem contribuir, né? Então, mais nesse sentido. Obrigada, Tiago. Obrigada, Mariana? Thiago. Eu acho que eu vou optar. A minha pergunta era bem parecida com a sua, só um pouquinho mais prática. Eu vou optar por seguir, e aí, se a gente tiver tempo no final, a gente retoma, tá? Porque a gente está indo aí para quase 20 minutos para cada um, senão vai ficar um pouquinho justo o tempo. Bem, então eu vou apresentar aqui o próximo trabalho, né? Que é da Paola, né? Brusco Ribeta, sobre o desenvolvimento do agroturismo em Venda Nova do Imigrante, sobre a perspectiva de empreendedores locais. Compartilhando, um segundinho. Meu nome é Paola Brusco Ribeiro e irei apresentar para vocês o artigo intitulado O Desenvolvimento do Agroturismo em Venda Nova do Imigrante sob a Perspectiva dos Empreendedores Locais, cuja autoria é de Nicole Saik Pedronito, Daniel Ana Peixoto, Paola Brusco Ribeiro e Vitor Colorete. Introduzindo a temática deste artigo, a cidade de Venda Nova do Imigrante, situada na região serrana do estado do Espírito Santo, é uma cidade de grande destaque, principalmente no que tange a sua economia voltada para a agricultura e a pecuária, com a produção de cafés, hortifrutigranjeiros e principalmente com a pecuária em ascensão. O surgimento do agroturismo veio como uma forma de diversificar a renda dos campesinos, além de manter a população no campo, evitando o processo de êxodo rural. A consolidação da atividade veio com o título de Capital Nacional do Agroturismo, concedido pelo Ministério do Turismo, fato esse ratificado no ano de 2023 com a promulgação da Lei 14.636. O problema de pesquisa deste trabalho foi investigar quais são as perspectivas dos empreendedores locais do setor agroturístico para o desenvolvimento do agroturismo Venda Nova do Imigrante. E o objetivo foi de sistematizar as percepções dos empreendedores locais sobre suas experiências com o agroturismo,
contribuindo para o avanço do conhecimento científico no setor turístico e para o desenvolvimento contínuo dessa importante modalidade, fundamental para o município. Quanto à fundamentação teórica, a mesma foi dividida em duas partes distintas, sendo a primeira tratando do turismo rural e o agroturismo no contexto de venda nova do imigrante. O agroturismo, ele é uma modalidade de turismo rural, tida também como uma importante atividade econômica para o município de Venda Nova do Imigrante. Além disso, no agroturismo, o turista ou o excursionista, ele faz parte de experiências imersivas, além de o agroturismo atuar como provedor da agricultura familiar e, consequentemente, da preservação ambiental dos espaços que o promovem. Quanto a essa estruturação e desenvolvimento sustentável, existem alguns agentes no município de Venda Nova do Imigrante, principalmente Secretaria de Turismo, Sebrae e Agrotur, que promovem iniciativas ligadas a essas experiências e principalmente ao desenvolvimento sustentável desse agroturismo praticado na cidade. Quanto às tendências do turismo rural, principalmente após a pandemia da Covid-19, surgiram muitas mudanças no âmbito do turismo global. Surgiram novas tendências, principalmente aquelas ligadas à gastronomia, à flexibilidade nos destinos e principalmente à procura por destinos pet-friendly. Além disso, as pessoas, os turistas, estão em busca por destinos mais sustentáveis, principalmente o turismo ao ar livre e o doméstico. Além disso, um fato bastante curioso é que a revista Tendências do Turismo, publicada no ano de 2023, traz como exemplos a notoriedade do slow travel e o turismo de experiência em alta. Além disso, a cidade de Venda Nova do Imigrante foi citada nessa revista como um exemplo de experiência em alta ligada ao turismo de experiência. Quanto à metodologia, essa pesquisa foi caracterizada como exploratória e qualitativa. Os dados foram coletados através da confecção de um grupo focal com 3 empreendedoras ligadas ao agroturismo em Venda Nova do Imigrante. Foi presencial e realizado na data de 30 de agosto de 2023 e gravado para análise posterior. Feita a transcrição desse grupo focal, os resultados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo temática de Bardão, dando destaque então aos temas mais relevantes e às percepções dos participantes. Gostaria de salientar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo. Quanto aos resultados, a análise dos resultados, foi elaborada uma nuvem de palavras, evidenciando os principais temas encontrados. Como vocês podem verificar nessa figura, surgiram 4 temas principais, que foram: o primeiro, tratando das vivências e os desígnios locais. Basicamente, no final do século XIX, os imigrantes italianos se estabeleceram na cidade de Venda Nova do Imigrante. Fato esse, que é uma característica que persiste com os costumes da localidade até os dias atuais, principalmente no que tange à base da economia local. Esse título de capital nacional do agroturismo, ele é um reconhecimento desse potencial turístico. E principalmente no cenário pós-pandemia, o agroturismo ele é essa possibilidade de contato com a natureza e principalmente uma forma sustentável de turismo. Quanto às características do agroturismo, esse segundo tópico, a excelência na produção agrícola e industrial no município advém desse padrão de qualidade e confiança. Os produtores locais buscam matéria-prima próxima e principalmente dar autenticidade aos produtos artesanais fabricados. Normalmente, o público recorrente na cidade vem de famílias e turistas mais velhos, mas existe um grande potencial para turistas internacionais. Quanto às políticas públicas e privadas, as empreendedoras relataram falta de apoio político e principalmente de infraestrutura. Elas sentem falta desse turismo tido como prioridade no município de Venda Nova do Imigrante. Além disso, um grande obstáculo seria a falta de comunicação e colaboração entre os setores público e privado. Para elas, uma característica de sucesso para o agroturismo em Venda Nova do Imigrante seria justamente essas parcerias público-privadas e principalmente a melhoria nos serviços e a captação de investimentos também.
O último tópico, então, quanto à educação, a sucessão familiar e o desenvolvimento sustentável, elas ratificam a inclusão do turismo nos currículos escolares, elas acham isso muito importante, basicamente para valorizar o setor, as oportunidades de renda. Além disso, a educação deve abranger também um pouco dessa cultura local, principalmente no que tange à preservação das tradições, inovação tecnológica e cooperação entre os setores para desenvolver esse turismo equilibrado na região. Concluindo, então, destaque de venda nova do imigrante, basicamente, quanto ao agroturismo, advém da tradição da qualidade e da sustentabilidade. Os empreendedores locais percebem esse potencial do agroturismo para o desenvolvimento da região. Só que existe essa procura por investimentos em educação, infraestrutura e serviços para que o agroturismo seja um caso de sucesso. Como sugestão, nós colocamos estudos futuros que envolvam métodos mistos e também que considerem essa visão abrangente, considerando a visão dos turistas e, basicamente, também das autoridades locais. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Então, Paula, muito obrigada, né? Parabéns aí pelo artigo. Queria que você contasse um pouquinho mais aí para a gente, né? Como foi chegar até Venda Nova do Imigrante, se você é daí. Eu já tive a oportunidade de fazer cursos para o pessoal de Venda Nova do Imigrante e eu me lembrei muito do que o Flávio estava falando sobre a presença do Sebrae, Senac, todas essas coisas, porque isso já é bem forte, né, em Venda Nova do Imigrante. Então, assim, vários empreendedores já têm noção. Eu trabalho especificamente com marketing digital e turismo, então eles já trabalhavam com isso, já tinha toda uma inserção. Mas eu achei muito interessante, o que mais me chamou a atenção foi eles terem essa preocupação de ter o turismo no currículo. Isso eu nunca tinha visto em nenhuma pesquisa. Isso me chamou muita atenção mesmo, né? Quer falar um pouquinho mais para a gente? Boa tarde, Mariana. Vocês conseguem me escutar bem? Tudo certo? Sim. Boa tarde a todos. Obrigada pelas considerações. Então, essa pesquisa, né, é uma pesquisa de TCC, foi o trabalho de conclusão de curso ali da primeira autora, da Nicole Saik Petroneto. E nós temos um grupo de pesquisa, né, aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou professora substituta aqui no campus de Venda Nova do Imigrante, na área de administração. E nesse grupo de pesquisa, que é intitulado de CEDET, Centro de Estudos e Desenvolvimento em Turismo, foram várias as discussões que nós tivemos até chegar nesse momento de entender o potencial do agroturismo na cidade de Venda Nova do Imigrante, elementarmente através da percepção, no caso dos empreendedores locais. No caso desse estudo, foi um grupo focal, né, realizado com 3 empreendedoras, né, do ramo do agroturismo aqui. 2 delas já atuam há bastante tempo, uma há um pouco menos tempo, mas também a família tem raízes ligadas ao agroturismo. E uma coisa assim que chama realmente muita atenção, porque é essa preocupação aqui na cidade desses atores ligados à economia local, de entender e fazer com que as pessoas atuem cada vez mais nessas práticas voltadas à promoção do agroturismo, mas, para além disso, essa questão cultural mesmo. Porque tem uma fala delas em determinado momento que elas sentem falta da geração mais jovem, de estar engajada, de se envolver, de participar. Então, assim, é um sentimento que elas têm de que, se fosse possível envolver o turismo enquanto uma disciplina mesmo, ter ali nas escolas desde o início, para fazer com que a população tenha esse senso de fato aqui na cidade, de abraçar a causa, visto que tantas propriedades rurais daqui têm o agroturismo enquanto única e, às vezes, principal fonte de renda. Então, assim, essa é a ideia mesmo delas.
mas aqui na cidade a gente tem, né, esse título aí que foi concedido de Capital Nacional do Agroturismo desde o ano lá de 2006 pelo Ministério do Turismo, fato que foi ratificado, como eu disse na apresentação, ano passado através da Lei 14.363. Mas, assim, existem ainda muitos investimentos e desafios, obviamente, a serem superados para que, de fato, a população, né, a sociedade de Venda Nova do Imigrante consiga superar e fazer com que outros estados, outros municípios, né, que têm Venda Nova do Imigrante, às vezes, como um caso já de sucesso, né, através da concessão desse título, mas é um fato ainda que precisa ser observado, analisado com calma, e principalmente essa questão da população abraçar e ter uma secretaria de turismo forte que faça de fato valer, principalmente, o quesito turismo, né? Não ser só uma pasta, uma mera pasta, subpasta, talvez, em alguns casos, mas que, de fato, o poder público também exerça políticas públicas para fazer com que a cidade seja vista e os atores locais consigam ter essa projeção, que é isso que eles tanto procuram também. Tá certo, muito obrigada, Paula. Alguém quer fazer mais alguma consideração, pergunta? No momento não, Mariana, obrigada. Ok. Vamos prosseguir então com o último vídeo, e aí a gente vai para essas análises mais gerais, se for o caso, né? E a gente utiliza bem o tempo. Eu vou fazer a apresentação, estou aqui paradinha rindo, né? Sobre raízes e tradições, desvelando percepções do turismo rural. É da Letícia Schetter Fortes de Quadros. Psicóloga, mestre em agronegócios pela UFC no campus Palmeiras das Missões. E hoje nós trouxemos para esse evento o trabalho intitulado Raiz e Tradição, desvelando percepções do turismo rural. O turismo é conhecido como impulsionador da economia tanto brasileira quanto gaúcha, e dentro do seu segmento, o turismo rural vem se mostrando como uma crescente. Ele já é reconhecido como trazer renda, possibilidade de renda para o campo, possibilidade de permanência das pessoas envolvidas com ele, permanência no campo, e tem se mostrado um crescente interesse por destinos rurais. A valorização daquilo que é orgânico, daquilo que é natural, bem como busca por experiências locais genuínas vem se destacar. E por isso torna-se assim fundamental identificar as dimensões que afetam a estação, o prazer, a memória, a satisfação dos turistas, com a finalidade de potencializar a experiência destes no meio rural. Dessa forma, nós organizamos como objetivo geral do nosso trabalho identificar a percepção dos turistas gaúchos em relação ao turismo rural no Rio Grande do Sul. Como base para esse nosso trabalho, nós trabalhamos com o conceito do turismo rural, toda atividade desenvolvida em meio rural, e o turismo de experiência é aquele turismo que faça trazer memórias, a incluir o turista dentro das atividades, que passe, então, a trazer uma experiência genuína para esse turista. Trabalhamos com o método survey, elaboramos um questionário com 20 questões abertas, fechadas e múltipla escolha. Divulgamos de forma online, através dos contatos sociais, no período de outubro de 2023. Chegamos a uma amostra de 468 respondentes, o que superou a nossa necessidade. Nas fases de análise, o nosso trabalho ficou organizado em 3 fases. Do perfil sociodemográfico do nosso respondente, a percepção destes e a análise das respostas das questões abertas, que nos ajudam a organizar, então, 3 dimensões de análise de resultados. São elas a integração com o estilo de vida tradicional e rural, a procura pelo natural e a proximidade com a natureza.
Quanto ao perfil dos nossos respondentes, esse trabalho nos mostrou que 69% deles, dos participantes, são mulheres. A maioria entre 21 e 30 anos, a gente destacou aqui uma participação considerável de pessoas até 40 anos. 47% dos nossos respondentes possuem pós-graduação e 45% estão em algum nível do ensino superior. 75% dos participantes demonstraram realizar e preferir viagens em família. Quanto às dimensões e análise dos nossos resultados, nós trabalhamos, então, com as 3 dimensões que eu citei. Para cada uma dessas dimensões, nós organizamos 2 questões, e dentro dessas 2 questões, nós analisamos as respostas em cima de cada uma dessas 3 dimensões. Por fim, nós trabalhamos com uma terceira questão, quanto ao que não, perguntamos o que não poderia faltar para os respondentes realizarem o turismo rural, e nós apresentamos logo mais ao final dos resultados. Então, quanto à dimensão integração com o estilo de vida tradicional e rural, quando nós questionamos ao nosso respondente que imagem vem à cabeça dele quando ele pensa em turismo rural, se destacou, dentro desta nuvem de palavras que nós organizamos as respostas, as tradições culturais e sociais, se destacou também a vida rural autêntica, a busca por uma vivência rural autêntica, né? Destacou-se também a busca de turistas pela culinária típica. Dentro da dimensão de busca pelo natural, o turismo passou a ser visto como uma alternativa para aquela busca, a busca pelo natural significa para o turista aqui uma experiência mais simples, mais serena. Quanto à dimensão proximidade com a natureza, os turistas valorizaram a proximidade com o campo, com os animais, com a paisagem tipicamente autênticas do turismo. No segundo momento, para a segunda questão, então, a imagem que vem à cabeça dos respondentes quando ele lembra das suas experiências do turismo rural, na primeira dimensão, integração com o estilo de vida tradicional, os relatos que destacaram a importância da cultura local, do modo de vida no campo, das tradições familiares no campo. Na segunda dimensão, busca pelo natural, as memórias dos respondentes contra essas experiências ficaram em torno das palavras acolhimento, momento em família, simplicidade, proximidade familiar. Quanto à dimensão proximidade com a natureza, se destacou aqui as repetições belas paisagens, cachoeiras, vegetação abundante. Então, se destacou aqui a conexão profunda com o meio ambiente. Nesse terceiro momento, como a última questão, elementos essenciais para o turismo, né, o que não pode faltar no local para que os nossos respondentes praticassem o turismo rural, o respondente apontou como essencial boa gastronomia, contato com a natureza, história local e uma infraestrutura adequada. Culinária típica, as paisagens naturais acabaram sendo apresentados como os maiores atrativos. Destacou-se aqui no trabalho a infraestrutura básica necessária para garantir o conforto e segurança. Também ficou bastante presente. Nesse momento, então, final de conclusão do nosso trabalho, o turismo rural se apresentou como uma alternativa sustentável justamente por essa proximidade com o que é natural, por essa busca daquilo que realmente é a vivência do campo, né? O turista busca uma integração com o estilo de vida rural, uma proximidade com a natureza, vivências culturais, gastronomia local, né? E juntamente com uma infraestrutura adequada para que se possa ter uma boa experiência desses momentos. Valorização da autenticidade se destacou também, geração de renda para as comunidades, preservação daquilo que é cultural, daquilo que é ambiental do mundo. No futuro se destacou o uso de tecnologias digitais e políticas de apoio ao turismo sustentável,
né, passaram a se mostrar como essencial para fortalecer o setor do turismo rural. Dessa forma, agradeço a todos e fico no aguardo para maiores discussões a partir de agora. Obrigada, Letícia. Você fala, parabéns pelo trabalho. Você fala atualmente aí do Rio Grande do Sul? Sim. Se você tiver aí, eu queria que você falasse para a gente, contasse para a gente como é que está sendo o impacto pós-chuvas e essa retomada aí, para a gente entender, né, como é que está funcionando, como é que impactou, né, essa questão natural, digamos assim, aí no turismo, né, ou na região onde você está. Isso. Agora sim. Tudo bem. Primeiro, deixa eu dar parabéns para os outros colegas que a minha formação, eu sou psicóloga de formação, então eu digo que, apesar com o meu título de mestre agora, eu estou entrando nesse mundo do turismo, especialmente do turismo rural, e contei um pouco a minha empolgação, porque eu me apaixonei por isso, e agora não tem, acho que não tem mais como eu sair daqui, assim, né? E aqui no sul agora estava aqui brigando com a minha janela, tentando fechar, porque voltou a chuva para nós, né? Hoje, a minha região, nós tivemos muita sorte, não fomos, a gente não pegou tudo aquilo que saiu aí na mídia de chuva, né? Então, a gente não sentiu o efeito tão forte, mas a mobilização foi muito perto aqui de nós, né? O meu município, eu moro no município Palmeira das Missões, pequeno, 33 mil habitantes, se mobilizou bastante, mesmo uma cidade pequena, fomos juntando coisas aqui, saiu o caminhão, aquela cena que vocês devem ter acompanhado toda aconteceu por aqui. E no turismo, o que a gente vem acompanhando, então, né? Nossa, foi muita terra levada embora. Foi muita coisa levada embora. No município pertinho aqui de nós, que é onde o turismo rural principalmente é mais forte, foi levado tudo, assim, desde estrutura, infraestrutura, né, de construção, quanto a árvore que o pessoal ia sentar embaixo para visitar, né? Então, agora, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa pesquisa também está se levantando bastante nessa linha de pesquisar turismo pós esses eventos todos, né? Desde eu ouvindo o Thiago também, lembrei uma coisa que me interessa, acho que por ser psicóloga, a gente ouvir, acho que foi o Thiago que comentou, ouvir o residente, né? Ouvir o cara que vai lá e ele faz turismo. Então, daqui a pouco, além da renda, a minha pesquisa foi em turismo rural, além da renda, aquilo tem um outro significado muito maior para ele, né? Então, as pessoas que eu entrevistei numa outra pesquisa, não é uma de hoje, amam a sua terra, né? Tem aquilo como seu grande bem, assim, né? Querem fazer aquilo dar certo e muita coisa foi levada, foi desmontada. Tem que realmente, quando a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, reconstruir, a palavra faz bem jus, né? Perfeito. E essa colocação sua é justamente a sugestão, assim, não sei se, né, pelo que você fala, talvez você tenha interesse de continuar a pesquisar, parece fazer parte de um grupo maior, não sei se é o caso dos outros aqui, mas nesse sentido eu acho que dá para ter esse olhar complementar, né, do agroturismo a partir de quem oferta, né, dos próprios residentes, de quem está fazendo, porque o seu trabalho é focado nos turistas. Então, talvez seria uma complementação interessante a se fazer, né? Como é que está sendo no Isso. olhar deles, o que tem acontecido, né? Até para a gente ver as perspectivas. Eu já fiz muitos trabalhos assim que tentam juntar e é interessante, porque mesmo não tendo um estudo aprofundado, muitos têm um olhar assim sobre as necessidades, sobre o que impacta na experiência, né? Eu estudo muito experiência, na experiência desses turistas. Então, por exemplo, um artigo que a gente fez até com o pessoal de Viçosa, uma aluna, ela estudou o distrito de Gonçalves, que fica sul de Minas, né? Que também recebe muito público de São Paulo. E eu lembro exatamente dela falando
que um dos entrevistados que mexia com a parte de turismo de aventura falava, olha, é, tem coisa que nem é boa, mas turista adora. Aí a gente, como assim, né? Aí eles falaram, por exemplo, tem uns que ficam todos melancólicos, com saudade, porque sente cheiro de esterco. Aí, mas Vira aí turismo. perceba, né? Para a realidade daquele turista, Uhum, fazia sentido lembrar da uhum, roça, né? Porque, enfim, num contexto de cidade grande, enfim, esse cheiro realmente não faz parte da rotina deles, né? uhum. Mas eles percebem isso e de alguma forma está ali, né, naquele roteiro. Então é muito interessante ver como que eles enxergam, né, de outras formas também essas atuações. Então, Uhum. parabéns pelo trabalho, gente. E se quiserem ainda fazer mais perguntas para a Letícia ou até mesmo discutir coletivamente, a gente ainda tem um tempinho, né, o que é bem positivo aqui. A gente está dentro do tempo. Mas a gente, né, já manda aí as melhores energias para o pessoal do Rio Grande do Sul dessa reconstrução que a gente sabe que é lenta, é necessária e eu acho que uma dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar, estando um pouco longe, né? Então é bem importante a gente ter é, essa hospitalidade, esse carinho aí com o pessoal do Sul. Alguém quer já começar? Pode começar, Thiago. Letícia, Marcelo também quer falar. parabéns pelo trabalho, né? É algo curioso, de fato, né? Essa questão, né, da percepção do turismo rural, né? Como ele está ganhando atratividade, né? Mesmo na pós-pandemia. E a minha questão, ao ler, né, a tua pesquisa, né? Eu percebi que se discute, né, a importância, né, dessa experiência emocional do turista frente Uhum, ao turismo rural, né? uhum, E aí existem algumas dimensões que você destaca, como, por exemplo, a integração no estilo de vida tradicional e rural, a uhum, procura pelo natural, né? uhum, A uhum. proximidade com a natureza. Como que você acredita que essas dimensões elas influenciam na experiência turística? Vamos lá. Eu vou começar no como eu acredito, qualquer coisa você me corta, porque se eu me empolgo, né? Aí eu já faço tudo dar certo sempre, não posso me empolgar. Nessa pesquisa especificamente, assim, né? O que a gente discutiu, assim, depois disso? Me vem o turismo de experiência. Me perdoe a Mariana se eu começando no turismo de experiência, né, Mariana? Então, se eu falar uma bobagem, você me ajuda, Letícia. Então, essa coisa bem genuína, assim, essa busca por um momento genuíno de eu poder ver, enquanto turista, eu poder ver o que é a vivência daquela pessoa que mora dentro daquela propriedade onde eu fui realizar o meu passeio, realizar o meu turismo rural, né? E o que a gente notou nessa pesquisa, o simples, né? Às vezes, isso que a gente conseguiu, eu acredito, um bom número de respondentes, e a gente conseguiu respostas de todas as regiões do Rio Grande do Sul, então foi muito legal por isso. Aquilo, até nos ficamos imaginando assim, né? Respostas, o turista quer, eu sei que ele quer dormir num lugar bom, né? Ele quer acordar com o cafezinho dele lá na frente dele, bem feitinho, comer uma coisa boa, mas ele também quer, se tiver que ir tirar. Aqui a gente tem na Serra um evento que é um passeio que é de tirar leite, de amamentar as ovelhinhas, né? Quando puderem, vão, maravilhoso. Aí, então, esse momento de eu ir lá fazer uma coisa, fazer uma atividade que o produtor faz diariamente, como disse a Mariana, meu Deus, gente, para nós aqui sentir cheiro de cocô de vaca, a gente brinca que aqui é dinheiro, né? Esse cheiro é cheiro de dinheiro. Isso é uma coisa básica, a gente foge disso. E para muitos turistas isso é vivenciar, né, genuinamente aquela vivência da pessoa que está lá na terra, que passou anos, né? Então foi muito legal a gente poder ter essa ideia de o que ofertar para o turista dentro do turismo rural,
ele querendo, e foi nos mostrando isso, que quer essa experiência genuína, essa experiência, a vivência. E poder, de um outro lado, olha o desafio aí, eu acredito, porque aqui na nossa região, Palmeira das Missões, principalmente, cidades no entorno, isso está começando. O dono o proprietário está começando a ver essa possibilidade de turismo rural dentro da propriedade. Então, ele poder enxergar que aquela, sei lá, casa velha que ele quer desmontar lá, porque ele acha que está feia, não, é aquilo que quem quer vir ver, quem quer visitar, quer ver realmente, bom, onde teus pais moraram há 100 anos atrás, né? Então, é legal essa dinâmica, assim, de mostrar que coisas rotineiras, talvez, ou muito, são o que importa para o turista, né? Muito obrigada. Ótima explicação. O Thiago queria falar e o Flávio também. E Letícia, tá perfeito, né? Digamos assim, o construto mais saliente, né? O mais importante em termos de experiência é justamente o fator novidade. Novidade para quem? Para o turista, né? Então, às vezes, o que é novidade depende do ponto de vista, né? Às vezes a surpresa, essa questão de inovação, para o contexto de um paulista faz sentido e, né, sentir cheiro de cocô de vaca, como a gente está falando, né? Mas para o contexto do residente local, não queremos, né? É o contrário. Perfeito. Parabéns, Letícia, parabéns também, Paola, né, que eu não cheguei a comentar, né, sobre o trabalho, mas achei muito bacana, vou até fazer uma pergunta meio que estendida, né, em caráter de curiosidade. A professora Mariana falou um pouco sobre o contexto no Rio Grande do Sul, né, recente, das inundações, um momento, assim, bem atípico, né, e triste, né, podemos falar assim, impacta não só no turismo, mas até, né, questões, né, do próprio território de vida, enfim, outras atividades econômicas. A gente sabe, né, que superar isso é uma questão, vai levar muito tempo, né, e talvez nem em muito tempo é possível, né, superar uma tragédia como essa, né, vidas, né, lugares também que pessoas estão acostumadas, né, que representam parte de vida, né, foram devastados. Aí queria saber, tendo em vista, né, a dificuldade de superar tudo isso e a importância também da participação do Estado nesse processo, eu que sou do curso de administração pública, sempre tem tentar analisando, né, essa relação, queria saber como tem sido a interação, né, entre os empreendedores locais do turismo nesses territórios, né, afetados pelas inundações com o Estado, né? Há um movimento de criação, né, elaboração de políticas públicas de reconstrução do turismo e até, né, do próprio território nesse sentido, em que essas pessoas, né, participam de forma mais ativa, pensando e tal. Queria saber se você tem percebido essas iniciativas, né, e interações entre o Estado e os atores locais. Em relação a Paola, né, você fala do desenvolvimento do agroturismo, venda nós dos imigrantes. Eu queria saber se também nesse processo também há alguma inserção, né, dos atores locais para desenvolver, né, estratégias, né, voltadas ao desenvolvimento do agroturismo, há, né, instâncias de governança. É uma questão mais estendida, né? Uma no contexto da Letícia, que tem um contexto mais ativo de reconstrução, e outra para Paola, né, em como tem sido esse processo de desenvolvimento, em vista que muitas vezes, até estava conversando com o pessoal agora, né, que estuda sobre comunidades tradicionais de Brumadinho, né, que foi um território em Minas Gerais super afetado, né, por um crime ambiental, né, a gente nem pode falar nesse caso que foi tragédia, que está buscando, né, estratégias de reconstrução, muitas delas, inclusive financiadas pela empresa que cometeu, né, que teve impacto, né, impactou nesse crime, enfim, é algo um pouco contraditório, mas tem que ser obrigatório, tem que ser impositivo, mas que é um processo. Eu queria saber, né, algo nesse sentido, parte do contexto de cada um. Eu vou posso aproveitar, né, Paulo, que eu tô com o microfone aberto agora que eu vi que você... Assim, Thiago, eu te minto se eu for muito... Que agora a gente entra nessa vida acadêmica, tudo tem que ter o referencial e dizer de onde é que tu tirou a informação, né?
Então, mito para o Tiago se eu disser que hoje aqui na nossa região podem estar acontecendo coisas que talvez, que bem provavelmente a gente não está acompanhando aqui, né? O nosso lado que foi bem menos afetado, que não, muitas vezes a gente diz assim, a gente não passou por nada do que muitos amigos ali do Rio Grande do Sul aqui um pouquinho na frente estão passando, né? Mas assim, o que a gente vê e que eu acompanho um pouquinho, assim, é o trabalho dos extensionistas rurais. Aqui a gente tem a Emater, né? Que trabalha os profissionais que vão lá para dentro do campo e trazem informação, mandam notícia do que o proprietário precisa. Então, assim, o que a gente vê de notícia é que muitos estão se agarrando nesse pessoal, né? Então, a Emater tem sido, aqui no Sul, a voz desse pessoal do rural, né? No turismo, ou o pessoal que trabalhava com outras atividades produtivas, eles têm sido a voz, assim. Mas até eu poder te dizer, olha, eu tenho uma informação de uma política pública que está em andamento, aí eu acho que eu não peco se eu te disser que não tem nada tão desenhado ainda. Infelizmente, que a gente já teve tempo para isso, né? Vamos pensar um pouco crítico, a gente já teve tempo para isso. Mas o movimento lento, assim, né? Gente aqui na Serra, por exemplo, com trabalho que as videiras foram levadas, a terra embaixo delas foi levada, vai ter que começar do zero, assim, né? E ainda estão naquela espera de para onde que eu vou, né? Foram acostumados há anos trabalhar com aquilo e esperando, às vezes, um recursinho que ainda não está chegando. Mas puxo de novo para a Emater, que é um lugar que a gente respeita bastante aqui e que tem sido um caminho para esse pessoal, né? Poder ser ouvido, vamos dizer assim. Legal, acho que o Thiago já está contente com a sua resposta, Letícia Paola. E depois eu passo para o Fábio. Paola travou, será? Acho que caiu ela. Travou, que a imagem tá É. parada aqui, né? Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, se o Flávio quiser fazer a colocação dele, que ele tinha levantado a mão. Tudo bom? Um dos pontos era até para a Paola que caiu. Porque eu percebi que todos os trabalhos eles perpassam a questão da identidade individual, né? Identidade social de cada um. E eu acho que talvez o da Letícia também passe um pouco, né? Que eu percebi nos trabalhos quando eu pesquisei, isso acontece muito na França, na Itália, quando a gente incorpora o turismo, um produtor de vinícola, ele diz que o produtor que incorpora turismo, ele é menos vitivinicultor. Eu acho que isso no Sul já deva acontecer de alguma forma, né? Porque eu percebi isso aqui no interior de São Paulo, né? Uma produtora, por exemplo, que não foi da minha pesquisa, mas eu achei bastante interessante, que era a produtora de chás, né? Ervas para a produção de chás, que em um certo momento os outros concorrentes dela falavam, não, ela é professora, na verdade, ela dá aula de chás e a plantação dela é somente para isso. Então, essa questão da identidade num grupo competitivo é bastante interessante. Eu vi que todos passam, mas assim, não foi aprofundado, né? Então, acho que muito aí a Paola, quando viu o trabalho dela, alguns que chegaram, né, que ela trouxe, que entraram depois, que são filhos ou netos, né, de quem um dia já plantou, isso também impacta diretamente, né, na tua identidade como um campesino que produz algum produto específico. Como é que vocês viram isso? Isso eu achei interessante. Vocês viram, vou eu, né? Pô. É, deixa eu tentar, assim, com um exemplo. E daí também tem que me controlar um pouco, que eu sou bem de propaganda, tá? Flávio, já vou fazer propaganda do Rio Grande do Sul, vou fazer você dizer, ai, mas dá para chegar lá no Sul bem facilmente, tô indo, a estrada já tá arrumada, vem para cá. Já vou puxando assim. Então, vamos pensar isso de identidade, me veio esse exemplo assim. Aqui, quando a gente tem na Serra, que eu digo perto, mas
para mim aqui, eu estou no noroeste do estado, para mim chegar lá eu tenho que me organizar, né? Lá se tem a pisa, né? A pisa da uva, a gente brinca assim, que eu tenho parentes meus que pisavam na uva para fazer o vinho, né? Que brincavam assim, eles brigavam entre eles porque não queriam ir lá, porque aquilo só servia aqui para sujar o pé, né? Pois ia para a escola com o pé manchado e por muito tempo ninguém queria ir. Então tinha briga entre irmão para quem ia ajudar o pai lá a fazer isso. E na Serra, o turista paga, e paga muito bem, para fazer a pisa da uva, que é aquela identidade do cara lá que está fazendo o vinho. Ele não só te vende o vinho, como ele vai te mostrar como que ele fez isso, como que o vô dele fazia. Se você quiser fazer o teu próprio, você vai ter esse espaço para fazer. Então, essa identidade, né, que a gente, com aquilo que é genuíno, assim, do campo, né, e mesmo, agora eu vou te dar outro exemplo, assim, aqui no meu município, nós somos conhecidos como a berço da erva mate, né, então a gente brinca que iniciou a erva mate no Rio Grande do Sul, foi por aqui, né, então tem uma moça que ela trabalha com produção de chás de erva mate, e o legal é que quando você vai até a propriedade dela lá, você colhe, você monta todo o teu chá, entende? Então, mais do que te vender algo, aquele produto pronto, você vivencia aquilo, né? Então, eu vejo que assim, esse meu caminho de início no turismo rural passa por isso, né? De você buscar essa identidade. Nós temos um grupo de estudo dentro da faculdade aqui na UFSM, de Palmeira, no Campo Palmeira das Missões, que a gente fez uma parceria com municípios que estão entrando nesse mundo do turismo rural. E a pergunta dele sempre é, tá, mas e agora? Eu apresento o quê? Eu sou turista de quê, né, no meu município? E uma coisa que a gente bate na tecla é descubra o que o teu município tem cara, com o que vocês se identificam, assim, né? Nós temos um município pequenininho do interior que eles se dizem a melhor galinhada dessa região. Então, eles estão hoje começando a vender essa ideia de que quando você for lá, você vai lá para conhecer a melhor galinhada do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que caminha por aí. Vamos ver se eu não me empolgo, Flávio. Olha se é isso aí. Quer falar, Flávio? Mas a palavra, se vocês forem pesquisar mais sobre isso, é autenticidade, né? Até alguns dos trabalhos trabalharam autenticidade. Então, se quiserem aprofundar, tem muitas coisas sobre essa questão da autenticidade da experiência, dá para aprofundar bastante, se vocês forem por esse caminho. Paola, já está com internet de volta, quer responder as perguntas? O Tiago estava querendo falar com você, o Flávio também falou sobre esse processo aí que a Letícia estava conversando com a gente, fica à vontade. Eu quero sim, desculpa, gente, porque aqui oscilou a internet justamente na hora que ela estava acabando a fala dela. Perdão. Mas respondendo a pergunta, né, do Tiago, então, se eu te dizer assim também, assim como a Letícia disse anteriormente, que existe hoje uma política pública sendo implementada, fomentada, não existe. No âmbito da Secretaria de Turismo aqui da cidade, eu digo para você que está um tanto quanto caótico, acho que essa é a palavra, né? Nesse final de mandato aí, ano que vem assumindo outro prefeito e tudo aqui na cidade. Mas hoje, para vocês terem uma noção, a Secretaria de Turismo do município de Venda Nova do Imigrante conta com apenas 3 profissionais. Então, assim, como potencializar, como pensar em novas estratégias, né? E melhorar essa promoção do turismo na cidade. Os atores mais importantes que a gente tem nesse momento, vou dizer assim, nos 2 últimos anos, que têm fomentado, principalmente através da educação, seria o Instituto Federal, né, do campus Venda Nova do Imigrante, o IFES, tem promovido pesquisas, colocado os próprios estudantes, a galera para pensar, fomentar o turismo mesmo, né? Esse potencial que Venda Nova do Imigrante tem. O SENAC,
né, uma outra instituição aí mais voltada para a área do comércio e tudo, e o SEBRAE. São as instituições-chave que a gente tem aqui no município nesse momento. Então, assim, nesse sentido, é por isso que também as empreendedoras que foram entrevistadas, né, lá, ouvidas nesse grupo focal, falam tanto dessa questão de buscar parcerias, sejam elas públicas ou até mesmo privadas, para de alguma forma potencializar essas práticas voltadas para o agroturismo aqui na cidade. Por quê? A gente precisa também, já respondendo um pouco da pergunta ali do Flávio, esse quesito identidade que a gente tanto fala, que é potencial, seja para o turismo rural ou o agroturismo, que é embutido, né? Turismo rural é a grande vertente, o agroturismo está dentro do turismo rural, nesse caso. Mas essa questão da identidade aqui no município, ela, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa, né, esse motivador de dizer assim, nossa, eu moro num município que é reconhecido como a capital nacional do agroturismo, o que eu posso fazer para poder contribuir? Então, assim, foi mais nesse sentido que eu consegui perceber também, de fazer com que a população, seja a população mais velha, né, ou mais jovem, no caso, os filhos desses produtores, desses campesinos, permaneçam também nessas propriedades e façam com que esse agroturismo, essas práticas agrícolas ofertadas, sejam mais fortes e criem de fato essa identidade de falar, eu sou um venda-novense e eu preciso mostrar isso, né? Já que esse agroturismo é conhecido desde muito tempo, Venda Nova aqui no estado do Espírito Santo é reconhecida não só pelo agroturismo, né, mas é até conhecida como a terra da polenta também. Tem a festa da polenta. Muitas Paola, acho que teve algum problema com chuvas, né? E com link de internet. Mariana, está por aí? Também estou com a internet bem ruim, mas meu vídeo está mais ou menos aqui. A Paula acho que está voltando, né? Lá também tem o Socó, ou seja, eles têm uma parte bem rica, né? E tem essa cultura italiana, mas apesar disso, às vezes é isso, eles não conseguem enxergar, né? O pessoal lá de Venda Nova do imigrante, essas questões de identidade. Existe, tá? Eu posso falar como alguém que trabalhou lá com o pessoal, que ela existe. É, eu queria, gente, acho que caminhando para o final, por causa do horário, né? Agradecer a todos vocês, mais uma vez, parabenizar mais uma vez pelo esforço de estar aqui, de ter participado, submetido os seus trabalhos, terem tido aprovação. E queria também só reforçar um aspecto, né? Acho que para a Letícia e principalmente para a Paola, né? E reforçar um ponto forte aí dos trabalhos, principalmente do Flávio e do Tiago, que pode servir aí até como possibilidade de vocês melhorarem, que é justamente a ideia de utilizar a teoria, né? Tentar trabalhar a teoria por meio de modelos, né? Então, esse foi um ponto forte que, se a gente tivesse tempo, eu ia pedir para eles contarem um pouquinho como é que foi essa estruturação, né? Porque os dois trouxeram essa questão. E isso é muito importante no sentido da gente ter uma contribuição clara nos artigos, né? E isso tem sido muito valorizado, inclusive para publicações. Então, fica a minha sugestão aí também para Letícia e Paola pensar em algo nesse sentido, para trazer algum tipo de síntese, né? Ou de abordagem teórica, ou de proposta de inovação, para que aumente aí as chances de publicação, tá bom? Para além disso, a gente tem os nossos periódicos aqui, que são parceiros. Eu espero que vocês também sejam atendidos aí pelo Fast Track, né? E se não, né, que tenha aí oportunidades também de aprofundar o trabalho de vocês por meio de algumas coisas do parecer dos revisores, né? Sabe que são breves, mas que são necessárias. Muito obrigada. Se quiserem tirar uma foto, Priscila também, deixa a palavra para você para finalizar aí. Agradeço a todos, né? Uma condução belíssima aí, Mariana, parabéns.
pesquisas relevantes, aspectos importantes dentro de turismo, né? Respeitando a regionalização dos estados. Esse é meu primeiro ano no SEMEAD, né? Então, agradeço a participação de todos e desejo vê-los em 2025 novamente. Prazer. Até a próxima. Gente, muito Obrigada, obrigado. gente. Quiserem o print screen aí, todo mundo sorrindo no 3. 1, Ó, 2, 3. Aê. show. Tchau, tchau, viu? Tchau, Obrigada, até a pessoal. próxima. Prazer. Prazer a todos. Até Gente, mais. prazer. Abraço, Mariana. Obrigada, Priscila.